uma estranha contradição sobre a permanência ou não do Renato no Grêmio. Para ir direto ao ponto aqui, tá? Tem alguns jornalistas, né, ao longo das últimas semanas, talvez, dos últimos tempos aí, especulando que talvez o Renato não seja uma convicção interna do Grêmio, né? Não sei se do Guerra ou de seus pares ali diretivos, né? Enfim, que há um debate, que há uma insatisfação e que talvez alguns prefiram esperar o Brasileirão aí ver como vai caminhar, outros já têm uma preferência por outro treinador, alguns queiram se abraçar ao Renato. Não sei, eu particularmente não sei como tá essa fotografia interna do Grêmio hoje nesse sentido, mas já ouvi de jornalistas aqui ou ali rumores de que talvez o Renato não seja uma unanimidade, que o debate interno exista de alguma forma, em algum nível, né? E isso para mim é natural, é óbvio. Para mim é uma notícia que, se fosse muito diferente disso, eu até estranharia, né? Se a direção do Grêmio tivesse em lua de mel com o Renato, seria muito estranho, né? Neste que para mim é o pior ano disparado do Renato à frente do Grêmio e um pior ano ah, ah, que tá muito na conta do ânimo dele, da postura, né? Daquele Renato de saco cheio que eu venho falando há bastante tempo, diga-se de passagem, e que eu acho que estourou esse ano. Claro que a enchente ajudou, um monte de outra coisa, outros fatores podem ter ajudado, mas assim, o Renato, que já tinha falhas, mesmo quando foi campeão, né? Acho que essas falhas se maximizaram num ambiente adverso, num ano confuso, complicado, e principalmente com o próprio Renato é, é, de orelha murcha, para usar um termo aqui mais brando, né? Então, é óbvio que em algum nível tem que se debater Renato, né? E se a gente for tirar, medir a temperatura, né, da torcida, cara, aí não é nem, vamos debater Renato. Eu tenho um sentimento de que é quase uma unanimidade de que tem que sair, cara. Eu posso estar mergulhado em bolhas no plural, porque eu não estou só em uma, eu estou em várias. Mas eu posso estar mergulhado em bolhas que são coincidentemente parecidas nesse quesito, né? Mas, cara, pra mim, assim, inclusive eu, que sempre fui um defensor do Renato, e conheço gente muito mais defensora do Renato do que eu, que tá concordando. Cara, beleza, sempre defendi, sempre quis a manutenção, mas esse ano vamos trocar, é a hora, já desgastou, tá todo mundo no limite, ninguém se aguenta mais, o Renato não aguenta mais o Grêmio não aguenta mais o Renato, é uma relação que vai permanecer a idolatria, o amor ali mútuo, né? Mas, cara, que não necessariamente precisam estar trabalhando juntos, né? Vamos até preservar um pouco essa relação do ídolo, separando um pouco as coisas, né? Eu acho que há quase uma unanimidade nesse sentido. Mas beleza, eu até pondero assim que tá, mas beleza, a direção não precisa estar com essa convicção toda, com essa unanimidade toda. Tá, beleza, vai que tem um cara que faz um contraponto, outro que acha A, outro que acha B. O Guerra é muito amigo do Renato, o que é um problema, né? Porque a gente viu ali no Co-Irmão, o Alessandro Barcelos era amigo pessoal do Kudê, e isso segurou o cara por muito tempo, um cara que estava destruindo o Inter, né? Por sorte, ele conseguiu destruir o suficiente para talvez ser um ano que não vai ter grandes conquistas, assim, provavelmente, tomara, né? Mas, assim, às vezes essa amizade pode gerar uma cegueira, né? E o Guerra, não sei até que ponto ele é tão amigo do Renato, mas de certa forma ele é sim, e isso pode preocupar. Agora, qual é o ponto que eu queria abordar aqui dessa contradição, né? Dessa esquisitice, não sei bem qual é a palavra, mas assim, algumas pessoas admitem que há um debate no Grêmio, que não é uma unanimidade, que não é uma lua de mel com o Renato, e ao mesmo tempo, cara, tanto torcida quanto imprensa, mas aí a torcida não vou culpar, né? O torcedor é amador nesse sentido. O profissional, o jornalista deveria talvez refletir melhor essas colocações, até mesmo essas pesquisas, porque assim, eu tenho ouvido muita opinião no sentido de que a partir
do anúncio do Diniz no Cruzeiro, eu vi, cara, mais de uma mão cheia, com certeza, de jornalistas falando, e de torcedores mais ainda, né? Que, olha, tá pintando uma renovação do Renato no Grêmio. E isso pra mim tá cheirando a um Renato no Grêmio, né? E aí, cara, eu vejo jornalistas, eu vi até um trechinho do Sala de Redação hoje, em que os caras estavam debatendo. Olha o nível de loucura, cara. Os caras estavam debatendo para qual clube o Renato poderia ir. Porque assim ele poderia sair do Grêmio. Mas não havendo esse mercado tão aberto para ele, aí a chance de ele acabar renovando com o Grêmio era muito grande. Cara, vocês têm noção de que essa narrativa parte do princípio de que é literalmente o Renato que manda no Grêmio? Pelo menos na avaliação desses jornalistas. Não é um sentido figurado, não é um exagero poético, não. É assim, se o Renato achar um clube para ele treinar, ele libera o Grêmio. Se ele não achar, olha Grêmio, desculpa aí, mas podem estar gostando de mim ou não, mas eu vou renovar. Não é assim que a banda toca, cara. Eu acho assim, que é uma inversão. Não tem que... Qual é o interesse da imprensa gaúcha em debater qual o mercado que o Renato pode ir? A não ser que, e é aí que tem que entrar a investigação jornalística, a entender os bastidores e tal, a não ser que os caras tenham informações categóricas de que o Guerra, por ele, renova com o Renato sem dúvida nenhuma. Mas eu falo em contradição no início desse vídeo porque não são as notícias que estão pipocando. As notícias são ponderadas, falam em debate interno, em avaliar, e não sei o que. É claro que o Guerra, publicamente, quando perguntado, ele foi esses tempos, ele disse que não, que ele tá fechado com o Renato, que ele confia muito no técnico. Vocês querem que ele diga o quê publicamente? Publicamente. Qualquer coisa diferente disso que ele diga é crise. Não, o Renato tá patético esse ano, mas vamos tocar com ele até o fim, porque é o que tem. Agora trocar de técnico agora seria pior, seria uma turbulência. Vamos ter que aguentar o Renato até o final do ano. Vocês acham que ele vai dizer isso publicamente? Então, né, o que ele diz publicamente nesse sentido não quer dizer nada. Agora, internamente, tem um jornalista que admite que há talvez uma indefinição, que está aberta a coisa ainda, e ao mesmo tempo fica tentando achar um clube para o Renato treinar para, de repente, o Grêmio mudar de treinador. Cara, essa decisão deveria depender exclusivamente do Grêmio. Ah, olha só, o Renato não tá fazendo um bom trabalho, é o pior dele à frente do Grêmio, na minha opinião. Como eu repito mais uma vez, o Renato tá de saco cheio de estar aqui no Grêmio. O Renato custa muito caro pelo que está entregando. O Renato tensiona o ambiente em algum nível porque, né, divide a torcida e gera esse clima, não sei o que, não sei o que lá. Tem várias questões do Renato que estão pedindo uma oxigenação, né, por parte do Grêmio. O Renato tem todos esses problemas. Então é o seguinte, vai acabar o contrato dele e a gente vai agradecer, dar um abraço dele, fazer uma coletiva bonita de despedida, de até logo, né, porque é uma figura que provavelmente volte ao Grêmio algum dia, e pega outro e acabou. Ah, mas e o Cruzeiro já... Cara, que... Desde quando tu vai demitir um técnico, e nesse caso nem seria demitir, seria só não renovar, tu tem que te preocupar com qual clube ele vai assumir. Isso é o problema dele, cara. Isso é o problema dele. Não é um problema de quase 10 milhões de gremistas. Quem o Renato vai treinar no ano que vem? É um problema dele, da Carol Portaluppi e de mais meia dúzia ali de familiares e amigos dele. O problema dos 10 milhões de gremistas é quem vai treinar o Grêmio ano que vem. E se não for o Renato, não interessa se o Renato vai assumir a seleção, o Real Madrid ou o Cascatinha do Norte. Não interessa. Não tá atrelado a, puxa, o Cruzeiro pegou outro técnico, agora vamos ficar com o Renato. Como se o Renato definisse, cara. E as pessoas estão lidando com essa informação literalmente nesse sentido. Né? Tipo assim, ou das duas uma, ou o Renato manda no Grêmio literalmente, e vai ter que, e se ele quiser ficar, vai ficar mesmo contrariando a direção, ou a direção é uma exceção, né, do que todos os gremistas, ou a grande maioria dos gremistas está sentindo nesse momento, que é uma necessidade de renovação. Das duas, uma. Ou a direção está na contramão do fluxo dos gremistas, nesse quesito,
ou ela não quer o Renato, mas vai se submeter porque ele é uma estátua, uma blindagem ao trabalho deles, é meio, né, talvez se sintam mal de descontinuar um ídolo, e ai, sabe? E nenhum desses cenários é aceitável, cara. Se tem uma mínima convicção de que tem que trocar, tem que trocar. E acabou? Tem que trocar. E acabou? E não interessa quem o Renato vai treinar, mas será que hoje o trecho que eu ouvi do sala de redação era isso? Mas será que ele tem mercado em São Paulo? Ah, mas no Rio, poxa, o Fluminense, o Mano Menezes, né, balançando de repente, uma campanha ruim. Não interessa, cara. Não deveria interessar. Não deveria interessar, né? Então é isso que eu quis dizer hoje, né? Nem estava programado em fazer vídeo hoje, mas ouvindo várias notícias, vários gremistas, vários jornalistas até mesmo, me deu esse estalo assim, que isso, cara? Que inversão é essa? Quem tem que definir é o Grêmio. E o Renato tem uma coisa, né? Que é difícil mesmo, é diferente. A gente tem que tratar o Renato com diferenças porque ele é diferente. Ele é diferente. Então, assim, se o Grêmio for mal contra o Criciúma amanhã, ó, toque, toque, toque da madeira aqui, empatar ou perder, vamos supor, na arena, cara, não que já não tenha rolado vaias pro Renato e protestos contra ele, mas é mais difícil, cara. Eu tô insatisfeitíssimo com o trabalho dele, quero que ele saia em dezembro, mas eu não me sinto à vontade de vaiar o Renato. Não me sinto, né? Mesmo que seja o final do jogo e tal, pá, é o Renato, cara. Tenho um carinho por ele, é um ídolo. Agora o Thiago Nunes a gente vai sem pensar duas vezes, né, cara? Então é mais difícil essa relação, mas ela tá desgastada, ela tá muito como é que eu vou dizer assim, ela não tá legal pra nenhum lado. Tá dura, tá pesada essa relação, e acho que pros dois lados, acho que pro próprio Renato também. Eu acho que no frigir dos ovos o problema, entre aspas, do Renato é que nessa relação, né, dessas análises, nessas notícias, tudo que gira em torno do Renato, porque é que ele tudo se torna muito grande. Porque o Renato é uma figura muito grande. E é pro bem e pro mal, né, cara? É pro bem e pro mal. Se o Renato faz uma frase de efeito contra a CBF, pedindo profissionalização da arbitragem, se ele fala alguma coisa, né, sobre um ídolo do Brasil que faleceu, não sei o quê, a manchete é maior porque o Renato disse, né? Então, daí vai lá um técnico lá, low profile, diz a mesma coisa numa coletiva lá, cara, passa mais despercebido, né? Em contrapartida, se a filha dele entra em campo para comemorar o título da Copa do Brasil, já tem pavãozinho do MP de olho para punir o Grêmio porque invadiram o campo. Lembra daquele absurdo lá? E aí o Grêmio vai ganhar uma punição porque a filha invadiu, acho que era na semifinal, na verdade, daí o Grêmio ia perder o mando na final. Era uma coisa totalmente absurda. E porque era o Renato, se fosse outro técnico, o cara não ia nem saber quem era a filha do cara, ele ia entrar, não ia acontecer nada. Então tudo com o Renato é maior. Só que chega um ponto que a coisa passa do limite, né, cara? Chega a ser maior no sentido de, tipo, tem que achar um clube pra ele, pro Grêmio poder trocar de técnico. Não tem que, cara, não tem que. O Grêmio decide se vai trocar ou não, e isso não deveria estar na pauta. Não deveria ser só uma via, só a via do Renato que decide. Não, cara, não. Ou alguém tem a informação de que o Grêmio está convicto de que é Renato 2025 a depender do Grêmio. Eu não tenho essa convicção e eu espero que não, né? Mas enfim, como eu não estou vendo ninguém cravando isso também, que a direção está apaixonada pelo Renato e quer ele e não trabalha com nenhuma outra hipótese, então me parece um pouco incoerente prever uma manutenção do treinador para o ano que vem, porque o mercado, em tese, pode estar se fechando para ele. Isso, para o Grêmio, não precisa dizer absolutamente nada. O Grêmio tem que definir o seu futuro do Grêmio. O Renato, aí sim, define o futuro dele a partir do que o Grêmio decidir. Essa é a hierarquia óbvia das coisas. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.